Amém. Graças damos ao Senhor neste momento, que agora Ele estará a falar conosco através da sua santa palavra. E como vocês já sabem, nós vamos continuar nossa exposição do texto de Corinto, abrindo hoje o capítulo 10. Nós vamos do verso 1 ao verso de número 5. Primeira Coríntios, capítulo 10, verso número 1 ao verso de número 5. Diz o seguinte, a palavra do Senhor, o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios. Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. E todos, em Moisés, foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Ó Senhor, Deus que inspirou o apóstolo, venha nos iluminar, ó Deus, para compreendermos as sérias palavras que aqui estão reveladas. Converte-nos, Senhor, para que não venhamos a tombar como Israel, para que não venhamos, ó Deus, a sofrer as consequências da nossa rebeldia. Portanto, Senhor, somente Tua voz poderosa pode quebrar os nossos corações, abolir nossa surdez, e somente Tua voz pode nos mover em Tua direção, Senhor. Fala-nos, fala ao Teu povo. Fala também àqueles que nos acompanham pela internet. Em nome de Cristo. Amém. Pode sentar, irmãos. Os irmãos sabem muito bem que nossa teologia, a teologia bíblica da Igreja Presbiteriana, ela tem como os pais, os puritanos. Nossa confissão de fé é puritana. E é um tipo de literatura que ela é interessante pela forma como eles escrevem, pela piedade com que eles tratam assuntos espirituais que muitas vezes nós negligenciamos. Então, por exemplo, o Joseph, que foi um puritano inglês do século XVI, ele, no seu livro, Um Guia Seguro para o Céu, ele começa o seu trabalho tentando provocar a consciência dos seus leitores, e ele chega a dizer que uma das formas do diabo iludir as pessoas é produzir imitações de conversão. O diabo, de fato, ele possui uma habilidade tamanha que, se possível, diz o puritano, se possível, essa habilidade de produzir falsos conversos, a habilidade é tão grande que, se possível, ele enganaria até os escolhidos. Contudo, ele vai deixar claro, como o livro é o livro, como um guia seguro para o céu, ele vai deixar claro nas suas páginas de que não é o fato de deixar de ser judeu ou pagão e professar o cristianismo que, de fato, significa que nós somos convertidos. Não é o fato da gente estar abandonando uma certa religiosidade ou até mesmo o paganismo, isso não significa conversão verdadeira. E aí ele faz lembrar, ele pontua, ele cita, por exemplo, que se assim fosse, nós poderíamos dizer que
não haveria cristãos melhores do que os de Sardes e os de Laodiceia. E aí é muito interessante quando ele toca nessas duas igrejas da Ásia, né? Como vocês sabem, lá no livro de Apocalipse está registrado, né, as cartas, ou a carta que o Senhor endereça tanto a Sardes, como uma carta endereçada à igreja de Laodiceia e mais 5 igrejas. E se você for fazer uma análise, Sardes foi denunciada pelo Senhor Jesus que a fama da igreja não condizia com a realidade. Ela tinha nome, segundo o Senhor, de que estava viva, ou seja, ela tinha fama de que era uma igreja viva, mas o Senhor diz: você está morta, pois não havia integridade nas suas obras. Você pode ver isso lá no capítulo 3 de Apocalipse. Laodiceia, o Senhor também escreve e diz que ela nem era fria, nem era quente, simplesmente morna, ao mesmo instante em que ela se orgulhava da sua riqueza. No entanto, o Senhor diz: vocês estão fazendo mal a mim ao ponto de eu vomitar vocês. Aí, se você olhar esses dois casos, você vai perceber que os cristãos ali, de alguma forma, eles eram professos, mas era uma profissão somente de nome, e por professarem um cristianismo somente de nome, as duas igrejas, no exemplo aqui citado, elas foram condenadas pelo Senhor e ameaçadas de receberem o juízo divino. Paulo, ele quando chega a escrever a Tito, para tratar, por exemplo, de falsos conversos, ele chega a dizer assim, Tito capítulo 1, verso 16, afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. O puritano está certo porque a Escritura, ela denuncia isso. Há uma clara evidência bíblica de que um dos elementos de uma vida, um falso convertido, é a forma como ele vive. Não é o fato dele professar o cristianismo que isso prova que ele é um cristão. A Escritura, ela sempre pontua que as obras, elas devem testemunhar aquilo que se diz. Ou seja, eu não posso chegar à conclusão que alguém é um cristão simplesmente pelo que ele professa, mas pelo que ele faz, pelo que ele pratica, pelo seu coração voltado ao Senhor. Como Paulo deixa claro aqui em Tito, né? Os falsos conversos, eles professam uma coisa, eles dizem conhecer a Deus, mas eles são desobedientes. E essa é uma das características, né, que a Escritura fala daqueles que são falsos convertidos. Eu preciso perguntar então, será que é o seu caso? Será que você é um cristão simplesmente professo que a sua vida ela não condiz com aquilo que você professa? Você já fez uma introspecção e já parou para analisar se a forma como você vive dá testemunho de que de fato você é converso? Ou você, por exemplo, está aparentemente na igreja, até uma pessoa que frequenta a igreja com certa pontualidade, mas a forma como você conduz a vida desagrada ao Senhor. E a pergunta que devemos fazer é, se de fato essa é uma realidade em sua vida, até quando você acha que vai permanecer assim?
Até quando você acha que vai continuar a viver dessa forma, de forma intacta? Como se o Senhor não estivesse enxergando, como se o Senhor não estivesse observando, como se o Senhor não estivesse vendo. Então, você acha que aconteceu o quê com a igreja de Sardes e também com a igreja de Laodiceia? Você acha que o Senhor, Ele não cumpriu com suas ameaças para com aquelas igrejas? Bom, se você não sabe o que aconteceu com eles, hoje você saberá o que aconteceu com Israel. O texto de hoje, ele trata justamente sobre esse assunto. No Antigo Testamento nós temos a história do povo de Deus após a libertação do Egito. Eles tiveram experiências maravilhosas. Eles viram a mão bondosa de Deus guiando, provendo e, acima de tudo, salvando. Porém, no final da história, observamos que o povo de Deus ficou pelo caminho e somente Josué e Calebe entraram na terra prometida. A pergunta que devemos fazer então é: por que os israelitas pereceram no deserto? A despeito dos milagres de Deus, que o próprio Deus realizou para tirá-los do Egito, a Escritura vai denunciar que eles não tiveram fé em Deus e não foram obedientes. Atravessaram o mar, comeram, beberam, foram abrigados pelo sol, espiritualmente tiveram inúmeros benefícios. Porém, em vez de servirem a Deus, viviam a murmurar, serviram aos ídolos, foram imorais, tentaram ao Senhor, e isto custou a vida deles. Pereceram no deserto e não gozaram da promessa. Deus matou eles no deserto e eles não entraram na promessa por causa da desobediência. Paulo irá enfatizar isso para também mostrar o que ele falou anteriormente a respeito dos corredores espirituais, a respeito do cristianismo, a respeito dos atletas que estão buscando aquilo que ele chamou de prêmio celestial. E ele vai usar um exemplo de Israel para alertá-los, para que eles vivam de forma disciplinadas nessa jornada, para que não aconteçam com eles o que aconteceu com Israel, que por causa da desobediência ficou pelo caminho. Se Sardes e Laodiceia já deveriam despertar nossa atenção, porque nós estamos vendo o juízo de Deus como promessa para aquele povo. Israel não é uma promessa, Israel é o juízo de Deus consumado. E isso deve promover em nós o arrependimento. Isso deve fazer com que o povo do Senhor venha a considerar suas transgressões. Por quê? Porque deixa eu te dizer uma coisa: Deus não se agrada de desobedientes. Deus não tem agrado em filhos desobedientes. Deus não está com o olhar gracioso para quem vive uma vida de desobediência. Por isso, um texto central nesse capítulo é dito um ponto importantíssimo, é o verso número 12. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Eu espero então que nessa manhã o Senhor fale conosco através da sua santa palavra. Um texto curto, mas um conteúdo impressionante. Eu quero que você olhe para o verso número 1 e o verso número 2 novamente,
para que a gente possa começar a fazer a análise. Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Esse texto, ele não é uma unidade diferente. Paulo não está tratando de um novo assunto. Nós estamos dentro do capítulo 10, mas Paulo ainda está tratando sobre a questão da comida sacrificada aos ídolos, e o capítulo 10 ele vai tratar sobre a idolatria que está envolvida nessa comida aos ídolos. E ele está continuando o seu argumento que ele iniciou, que ele abriu nos versos de número 24 e os versos de número 27. Nós vimos que, a partir da vida de um atleta disciplinado, que almeja ganhar um prêmio que é perecível, um atleta que busca um prêmio perecível, Paulo ele estruturou e ilustrou o cristão que, como um atleta, ele deve ter uma vida disciplinada, uma vida de autocontrole, para alcançar aquilo que ele chama de um prêmio eterno, uma coroa eterna. E esse exemplo é fundamental, porque Paulo é como se ele estivesse comparando a vida cristã como uma corrida, o cristão como um atleta, a coroa eterna como um prêmio, e ele deve viver como um atleta na horizontalidade da vida. Ele deve viver como um atleta disciplinado, tendo autocontrole, para que ele venha a conquistar o prêmio, para que ele chegue a conquistar o prêmio. Contudo, irmãos, da mesma forma que o atleta indisciplinado, ele não conquista um prêmio, um atleta que não tem dedicação, ele não vai alcançar o prêmio. O cristão que negligencia as disciplinas espirituais também será desclassificado. Então, um cristão que ele assume que é cristão, que ele está nessa corrida, mas que ele não tem disciplina, que ele não tem autocontrole na vida espiritual, diz a Escritura que ele também será desclassificado. Ele não vai, assim como o atleta que é negligente, assim como um atleta negligente que não conseguirá adquirir o prêmio, o cristão negligente espiritualmente também não alcançará o prêmio, vai ficar pelo caminho. Essa é a ideia implícita nos versos 24 a 27. O atleta que corre em busca de um prêmio perecível, esse atleta, ele tem que se dedicar, ele tem que ser disciplinado, e quem corre aqui, quem pratica esportes, sabe que para que você venha competir com qualidade, para que você venha conquistar o prêmio, é necessário ter uma vida disciplinada. Por exemplo, eu não gostava de salada, mas quando comecei a competir pelo taekwondo em Pernambuco, eu tive que começar a comer salada. Então, até minha alimentação ela foi modificada. Por quê? Porque eu tinha que ter uma disciplina para manter um peso, que meu peso era 54 quilos, então eu tinha que manter esse peso para me manter na categoria, para ter agilidade, para ter velocidade. Então eu tinha que fazer isso para que eu conseguisse competir e conquistar o prêmio. Paulo ilustra isso e diz automaticamente, implicitamente, se não tem uma vida disciplinada, automaticamente esse atleta não vai conquistar o prêmio. Comparado à vida cristã, ele diz, o cristão tem que ter uma vida disciplinada para que ele venha a alcançar o prêmio, não o prêmio perecível, mas o prêmio celeste. Automaticamente, se ele não é disciplinado,
se ele não tem o autocontrole, se ele não tem a disciplina, automaticamente ele não irá conquistar o prêmio. Isso é o que está implícito. Agora, Paulo vai deixar explícito. E aí ele vai usar o exemplo de Israel para deixar isso explícito para a igreja. Então, ele vai usar exemplos históricos do povo de Deus no Antigo Testamento, que ele diz: não ignorem. Ou seja, não é que a igreja ela não conhecia, a igreja sabia da história. Mas quando diz assim, não ignorem, é que Paulo está querendo chamar a atenção para que a igreja não venha a desprezar esses exemplos. Porque isso é importante. Porque muitas vezes nós lemos, como agora nós acabamos de ler Neemias, capítulo 9, e nós lemos e não meditamos e não refletimos nesses enredos. É simplesmente uma leitura formal. Então, nós temos um conhecimento de tudo o que aconteceu no Antigo Testamento, mas isso é uma mera formalidade intelectual. Quando Paulo diz não ignorem, não é no sentido de não desconheçam, mas no sentido que não desprezem. Olhem para essas histórias e não desprezem. Não olhem como se isso fosse algo do passado, como se não acontecesse mais hoje. Não pensem assim, não ignorem, não desprezem esses exemplos que eu vou citar agora. Pois, qual é o objetivo de Paulo? Serve de advertência. Veja o verso número 6, que nós vamos falar semana que vem. Veja que ele diz, ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós. Então, não entenda, não olhe para esse relato que ele vai dizer, ignorando isso. Porque serve de exemplos para que o povo não cometa o mesmo erro. Para que o povo ajuste a conduta. Então ele começa dizendo assim, não ignorem os nossos pais. E aqui, irmãos, é muito interessante porque muita gente, vocês sabem, despreza o Antigo Testamento, pois entende que a história do povo de Deus no passado, ela está ultrapassada, e nós temos somente agora o Novo Testamento, é isso que importa, e automaticamente se faz distinção entre o povo do Senhor, o Israel do Antigo Testamento, e a igreja, como se os autores sagrados do Antigo Testamento estivessem tratando de uma coisa, como se os autores do Novo Testamento estivessem tratando de outras coisas. Ou seja, nós muitas vezes olhamos para a Bíblia como o Antigo Testamento sendo um mundo totalmente distinto do Novo. Só que, quando Paulo chama o povo de Israel de nossos pais, ele não quer somente chamar a atenção para fatos históricos de um povo, mas quando ele chama de nossos pais, ele está dizendo que a história de Israel não é somente a história de Israel, é a história do povo de Deus. A história de Israel não é somente a história daquele povo que viveu no Antigo Testamento, é também a história nossa, é também a história do povo de Deus. Ou seja, a história do povo do Antigo Testamento também é a história da igreja, no entanto, vivendo em sinais, em sombras, em enigmas. Ou seja, Israel é a igreja do Antigo Testamento, só que ainda vivendo debaixo de sombras. Quando falamos, então, de sinais, sombras, enigmas, o que estamos querendo dizer é o seguinte, que Israel como igreja estava desfrutando de realidades espirituais, mas com símbolos diferentes que apontavam para realidades do futuro, que seriam cumpridas no Novo Testamento. Então Israel, ele
era a igreja. O povo de Deus no Antigo Testamento também era a igreja. E a história desse povo é a história dos nossos pais, é a história da nossa família, é a nossa história. Perceba que essa não é uma leitura somente de Paulo. Se você for para Atos, dê uma olhadinha em Atos, o texto que será exposto hoje. Eu não me lembro se o Rodrigo falou sobre esses pontos. Mas observe que o sermão de Estevão, ele tem um elemento muito importante. Veja o entendimento de Estevão sobre esse assunto. Atos capítulo 7. Se você for para o verso número 1, perceba, verso número 1 e 2, e diz o seguinte: então o sumo sacerdote perguntou a Estevão, isso de fato é assim? Estevão respondeu, irmãos e pais, escutem. Veja, ele chama os líderes do povo de pais. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai. Se você for para o verso de número 11, veja que a ênfase de novo de Estevão. Depois houve fome e grande sofrimento em todo o Egito e em Canaã, e nossos pais não achavam o que comer. Se você for para o verso 12, mas quando Jacó ouviu que no Egito havia trigo, mandou pela primeira vez os nossos pais até lá. Se você for para o verso de número 15, você diz, Jacó foi para o Egito e ali morreu, ele também, os nossos pais. Se você for para o verso de número 19, veja que ele diz, este outro rei tratou com astúcia a nossa gente e torturou os nossos pais. Agora dê uma olhadinha no verso número 32 e veja ele descrevendo a fala do Senhor, eu sou o Deus dos seus pais. Então aqui Estevão, ele está resumindo a história do povo de Deus, e ele fala assim, como rejeitaram os libertadores, que era José, Moisés e os profetas. O povo estava repetindo o mesmo erro, mas dessa vez estavam rejeitando a Cristo. E ele chama esse povo do Antigo Testamento de nossos pais, para mostrar que a história desse povo é a nossa história também, é a história da igreja do Antigo Testamento. Agora veja isso mais explícito no verso 38 do capítulo 7. Veja que ele diz assim, é este Moisés, capítulo 7, verso 38, é este Moisés que esteve na congregação no deserto. Veja como Estevão chama o povo de Deus que estava no deserto na liderança de Moisés. Congregação. A palavra aí grega, que foi traduzida por congregação, é a palavra para a igreja, eclesia. Ou seja, Estevão está chamando aquele povo que estava no deserto, sendo liderado por Moisés, como igreja. Então veja, os próprios autores do Novo Testamento, eles registram que o entendimento deles a respeito de Israel era que Israel era a igreja do Antigo Testamento. Só que uma igreja que ainda vivia em sombras, em enigmas, vivia por sinais. Por isso, quando ele chama de nossos pais, ele não quer simplesmente contar a história de um povo, mas ele quer contar a história do povo de Deus, contar a história da igreja do Senhor, que já estava presente no Antigo Testamento. Então, se isso está implícito, vamos ver como o argumento de Paulo é fantástico aqui. É maravilhoso, porque é teologia bíblica pura. Ele vai pegar o Antigo Testamento
e vai aplicar, e a gente vai enxergar coisas que a gente lendo as narrativas do Antigo Testamento, a gente não percebe. Por isso que um princípio de interpretação bíblica é a Escritura interpreta a própria Escritura. Então, veja como isso vai ficar claro. Ele começa a exortação a princípio, usando a experiência de Israel com a nuvem e o mar vermelho. Eu não vou ler aqui todas as passagens, mas se você for dar uma olhada aí, se você gosta de ler a Bíblia em casa e se leu já Êxodo, você vai ver que no capítulo 13, você perceberá que Deus ele guiava o seu povo por meio de nuvem e por meio de uma coluna de fogo à noite, que era uma forma de Deus assegurar ao povo dele uma jornada tanto de dia como de noite. Se você ler também com cautela Êxodo 13, 14, principalmente Deuteronômio, especificamente no capítulo 31, a nuvem e a coluna de fogo representavam para o povo, era uma teofania, uma forma de Deus estar sendo representado para o povo. Então a nuvem e a coluna de fogo representavam a presença do divino que pairava sobre o povo. Não somente isso, mas também representava a condução e proteção de Deus para o povo. Então a nuvem e a coluna que estavam presentes lá em Israel era uma forma de dizer a Israel a presença divina entre eles, também pairando sobre eles e também conduzindo o povo. Com relação ao Mar Vermelho, história que vocês conhecem muito bem, em vista está a travessia em terra seca, enquanto as forças egípcias afogavam ou se afogavam nessas águas. Você pode ver isso no capítulo 14 de Êxodo. Então, se você ler esse texto, você vai ver que a nuvem guiava e a protegia, ou protegia o povo que atravessava. O final da história vocês já sabem. O povo de Deus atravessou o mar com a proteção divina, sendo livrados das forças dos egípcios, que morreram no mar. Isto é, o Senhor, ele não somente guardou o seu povo, conduziu o seu povo, mas também salvou o seu povo. Então, as passagens da nuvem, a passagem do Mar Vermelho mostram o Deus protetor, o Deus criador, o Deus que guia, o guiador, aquele que conduz o povo, e quando ele faz com que esse povo ele passe pelo mar e os egípcios eles morram, simbolicamente é Deus mostrando que ele é o salvador do seu povo. Ele é o salvador do seu povo. Então Deus não somente dizia para Israel: eu não só guardei vocês, mas eu salvei vocês. Moisés, então, depois que passa o Mar Vermelho, Moisés seria o grande líder do povo, pois agora o testemunho de Deus sobre Moisés estava revelado, e agora Moisés é o grande líder do povo de Deus. E o próprio livro de Êxodo vai mostrar que esses grandes eventos extraordinários descrevem a libertação do povo de Deus com mão forte e poderosa. Lembre-se, porque o coração de Faraó era endurecido por Deus. Porque se Faraó livra Israel ia pensar que a sua libertação foi causada por causa do governador. Então Deus endureceu o coração dele para mostrar a Israel que era ele que iria salvá-los. Por isso que quando Deus dá os 10 mandamentos, ele diz:
eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então Deus é o salvador do seu povo. Deus liderou, antes de tudo, a libertação do povo dele. Deus é a causa da salvação do seu povo. Mas veja que interessante, porque Paulo diz que eles foram batizados na nuvem e no mar. Que danado é isso? Por que Paulo chama esse momento de batismo, né? A gente lê o texto assim, Paulo está chamando isso de batismo. Como é que pode ser isso? Eu vou deixar vocês aí com curiosidade, porque antes de responder e para ajustar melhor as ideias, eu preciso que você olhe para os versos de número 3 e 4 também, porque tem algo interessante que Paulo diz. Volte lá para 1 Coríntios, capítulo 10, verso 3 e 4. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Se vocês têm observado, Paulo tem usado um termo de forma repetida, todos passaram, todos foram guiados pela nuvem, todos atravessaram o mar, todos beberam, todos comeram, ou seja, todos participaram daqueles momentos tão sublimes. Paulo diz agora que eles não só estavam protegidos pela nuvem, eles não só atravessaram, mas diz também Paulo que eles comeram o pão e beberam também da rocha. Essa citação, automaticamente você deve estar lembrando, está remetendo a história a um episódio maravilhoso que é do maná, né, e também da água que saciava o povo. Então vamos já lembrar, Deus salvou o povo e agora o povo no deserto será conduzido pelo Senhor. E qual é o objetivo? Entrar na terra prometida. Antes, eles começam a receber a provisão de Deus no deserto. E eles começam a ser alimentados pelo Senhor. E o Senhor, que agora conduz aquele povo longe das amarras do Egito, agora supre o povo com pão, que o povo chamou de maná, está lá em Êxodo 16. Então, a cada manhã, exceto no sábado, que era dedicado ao Senhor, que não podia trabalhar, o Senhor mandava pão de manhã, alimentava o povo, e diz o texto que Deus fazia cobrir o deserto de maná, alimentando e preservando a vida deles. Da mesma forma, registra Moisés que em meio ao deserto, muita sede, o Senhor também providenciou água para o seu povo, para os animais. Moisés bateu na rocha no Monte Horebe, depois em Cádiz, para saciar a comunidade que estava sedenta e também para saciar os animais. O salmista, no Salmo 78, verso 15 e 16, chega a fazer nota disso. Ele diz que Deus maravilhoso, porque no deserto ele fendeu rochas e fez manar corrente de águas dos penhascos, né? E isso revela para o povo dele, dentro do Antigo Testamento, o cuidado que ele tinha com o seu povo. Ou seja, o que Deus estava dizendo é: eu não somente guiei vocês, eu não somente salvei vocês, mas eu digo a vocês, eu vou cuidar de vocês. Eu vou ter o cuidado com vocês. Eu não só salvo vocês, eu cuido também de vocês. Daí é onde vem a doutrina da providência. É que é Deus quem cuida do seu povo. Então, essas histórias não estão para falar somente da salvação do povo de Deus, mas da forma como Deus conduz o seu povo, como Deus cuida do seu povo, né? Mas, como vocês já perceberam, a nuvem e a passagem no mar é o batismo de Moisés. E aqui o pão e a água
são descritos como espirituais. O que isso significa? Mar, nuvem, batismo, pão, água, espirituais. Agora eu vou lhe explicar por que era tudo sombras, a igreja do Antigo Testamento. Êxodo revela que, com a nuvem e o mar, Deus separou o seu povo das forças hostis egípcias. A nuvem saiu na frente dos israelitas e foi para trás deles, ali permanecendo para separar o povo de Deus dos exércitos de Faraó. Êxodo 14, versos 19 e 20. O Mar Vermelho tornou-se uma barreira defensiva para os israelitas e serviu como divisa entre o Egito e Israel. Êxodo 23, 31. Então entendam, ambas as experiências, estar sob a nuvem e passar pelo mar, relacionavam-se com a identificação dos filhos de Israel como povo. Ou seja, essa experiência de estar debaixo da nuvem, essa experiência de passar pelo mar, separando, ou seja, era uma forma de Deus mostrar que esse povo que estava ali debaixo da nuvem, que estava ali passando pelo mar, é um povo separado, que está debaixo da proteção do divino. É aqui, irmãos, que se revelam as sombras, a relação do Antigo Testamento com o Novo Testamento e como a nuvem e o mar, por exemplo, mostram símbolos de um futuro. Para os israelitas, irmãos, ser batizados em Moisés significava que eles eram membros do pacto de Deus que havia feito com o seu povo. Ao estar na nuvem, ao gozarem da travessia no mar, esse era símbolo de um pacto que Deus estava fazendo com o seu povo. E Moisés, que conduzia o povo, era o mediador desse primeiro pacto que Cristo substituiria como sendo o grande mediador do novo pacto. Ou seja, o mar, a nuvem, Moisés liderando como representante pactual e líder desse povo, isso era uma realidade espiritual na qual Deus estava comunicando e dizendo: esse é o meu povo, e o sinal de que ele é o meu povo é a minha presença na nuvem, é eles passarem pelo mar e é eu liderar esse povo por meio de Moisés. Agora, que curiosidade, por que Paulo chama de batismo, então? Porque quando o cristão, ele declara diante do mundo que foi separado por Deus, ele é batizado por Cristo. Então, quando, no Êxodo, ao dizer que os israelitas foram batizados em Moisés, eles querem dizer que da mesma forma que os cristãos põem a sua fé em Cristo e recebem o batismo como símbolo dessa separação, aquele povo, através do mar, através da nuvem, foram batizados por Deus, identificando eles como povo do Senhor. Então, assim como a passagem pelo mar simbolizou o fim da escravidão de Israel e o seu começo como nova nação, o batismo para o cristão significa uma separação do pecado e uma consagração a Deus. A experiência de estar sob a nuvem protetora e passando pelo mar foi o pré-requisito do israelita para que ele fosse incluído no povo de Deus. De modo semelhante, todo aquele que confessa a Cristo, o sinal de ser batizado é o sinal de que ele foi salvo. Ao receber o batismo cristão, o cristão está anunciando a sua salvação. E automaticamente, publicamente, ele está sendo incorporado
ao corpo de Cristo. Esse é o primeiro, batismo. Paulo descreve ainda o pão e a água como um ato espiritual. Acho que você já matou a charada, porque a palavra espiritual ela tem um sentido figurado, pois ela indica que a substância material, comida, bebida e rocha, apontavam para algo espiritual. Que fonte, então? Deus, por meio do seu Espírito, ocupa-se ativamente em suprir as necessidades básicas de seu povo. Então, aqueles israelitas foram privilegiados por receber um alimento sobrenatural que era dado pelo Espírito Santo de Deus. Esse alimento, no capítulo 10, Paulo vai fazer um link e comparar ou dizer que é a Santa Ceia. Então veja, os dois eventos na história de Israel simbolicamente apontam para dois sacramentos: batismo e Santa Ceia. Então veja, Israel foi liberto do cativeiro e o seu batismo, ou seja, aquilo que identificava ser povo de Deus, foi a nuvem e o mar. O cristão que professa Cristo como Senhor declara publicamente pertencer a Deus por meio do batismo, que simboliza a libertação do pecado e uma nova vida em Cristo. Da mesma forma, Israel comia o maná e bebia água espiritualmente falando. Isso era símbolo da provisão divina, não somente para o corpo deles, mas para a alma. Era símbolo da comunhão e do pacto de Deus com eles. No caso da Santa Ceia, nós não estamos comendo somente pão e bebendo vinho, mas celebramos a vida que o Senhor nos deu e a promessa de consumação. É símbolo do pacto que Cristo fez na cruz. E aí, óbvio, a rocha era Cristo. Veja, irmãos, no Antigo Testamento, a Trindade operava para a salvação do povo. Porque muitas vezes a gente diz, o Espírito Santo estava onde no Antigo Testamento? Como é que as pessoas se convertiam? E aí você vê numa narrativa, Paulo mostrando como a Trindade, o Deus que salvava e guiava, o Espírito dele que alimentava e o Cristo que era a rocha. A rocha era Cristo. É interessante que no Antigo Testamento a palavra rocha, ela sempre prefigura Deus. Paulo diz aqui, ela é Cristo. Então, o que é que Paulo está querendo dizer? Aqueles israelitas, eles foram privilegiados por receber um alimento espiritual dado pelo Espírito Santo, assim como a igreja nutrida pelo Espírito na ceia. Da mesma forma, assim como saciava a água, a sede do povo, Cristo é o manancial de vida para o povo. Ou seja, o maná, água e rocha são símbolos da provisão espiritual de Deus para o povo. Ou seja, o Senhor não só estava guardando o físico deles, mas o Senhor estava guardando a alma deles. E tudo isso como símbolo da salvação do Senhor. Entende, irmãos, que Paulo está mostrando aqui que experiências extraordinárias a igreja do Antigo Testamento provou. Coisas gloriosas, libertadoras, salvadoras, que o Deus proporcionou àquele povo. Por isso que Paulo diz, não ignorem nossos pais, pois eles tiveram experiências extraordinárias, grandes livramentos, provisão, tudo isso para mostrar a provisão de Deus. Porém,
Paulo diz, verso 5: mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Paulo quer que os leitores reflitam sobre a bondade e a misericórdia ilimitadas de Deus para com o seu povo rebelde durante o êxodo e a viagem no deserto. Paulo está dizendo, essas pessoas não confiaram em Deus, apesar de todo o seu maravilhoso cuidado, dia a dia. E nós veremos que a vontade deles era voltar para o Egito. Eles serviram aos ídolos que eles traziam. E não é à toa que Deus não se agradou deles. Paulo escreve de forma eufemisticamente, dizendo a maioria deles. Na realidade, Paulo quis dizer que somente 2 entraram. 2, Josué e Calebe. Somente os 2 agradavam a Deus. O resto, sabe o que aconteceu? Os corpos ficaram espalhados no deserto. O restante morreu no deserto. Eu fui dar uma olhada nos cálculos, aí vejo que informação interessante. Em termos vívidos, Paulo escreve que os corpos eles ficaram espalhados pelo deserto, ele está registrando Números 14. Os funerais eram a ordem do dia, e quando a peste assolou, também milhares pereceram. Veja, irmãos, tomando o total de homens de mais de 20 anos, Números registra mais de 603 mil cadáveres. Imaginando que houvesse um número equivalente de mulheres, dividimos o total, dá 1 milhão, quase 1.208.000. Dividimos por 38, que foi os anos que Israel passou no Egito, depois dessa maldição. Nós podemos calcular uma média de cerca de 90 mortes por dia durante aquele período. ...90 mortes, é como se Deus estivesse todo dia matando 90 pessoas para mostrar a Israel diariamente o seu juízo. Eles pereceram no deserto. Paulo está comparando esses exemplos com a igreja de Corinto. Ele quer que os coríntios saibam que todos os israelitas, beneficiários da providência diária de Deus, descreram, agiram de forma ímpia, incrédula, e Deus fez com que eles perecessem no deserto. O que é que Paulo está querendo dizer? Não é porque os seus leitores receberam o batismo, não é porque eles recebiam a ceia do Senhor, que isso lhes garantia a vida eterna. Sem compromisso diário, lembra do corredor? Sem compromisso diário, falta-lhes a segurança eterna e, consequentemente, eles desfrutarão da morte espiritual. Preciso dizer mais alguma coisa? Preciso falar mais alguma coisa diante de um texto tão maravilhoso e ao mesmo instante tão alarmante? Porque a gente falou da história de um povo que teve experiência ou experiências que nós nunca tivemos e nós nunca teremos nesta vida, mas eles viram coisas, gozaram de coisas extraordinárias, foram desobedientes
e não entraram na terra prometida. Paulo diz, isso serve de alerta para vocês. Isso serve de alerta para vocês. Eu quero, vocês abram aí Hebreus capítulo 3. O autor de Hebreus aplicando essa passagem. Veja que o tema, né, da primeira parte desse texto, o autor dos Hebreus, ele quer mostrar que Cristo ele é superior a Moisés. Você pode ver isso do verso 1 ao verso número 6. Cristo é superior a Moisés, porque Moisés, a liderança de Moisés, ela representava a liderança de Cristo. Então, se você analisar, né, Moisés, o autor aos Hebreus descreve que ele foi fiel em toda a casa de Deus, como servo. Cristo, porém, no verso 6, como filho, é fiel em sua casa. Esta casa somos nós e guardamos firme a ousadia e a exultação da esperança. Ou seja, se o povo de Deus, ele tinha uma esperança em Moisés, em Cristo, nós temos uma plena esperança, porque Cristo é maior do que Moisés. Moisés, ele liderou o povo, mas ele não era o redentor do seu povo. Cristo é Senhor do seu povo e redentor dele. Mas olha como o autor de Hebreus, ele começa a aplicar esse texto. Veja o verso 7. Por isso, como diz o Espírito Santo, ele está citando aqui o Salmo de número 95, 7 a 11. Então, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião do dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova e viram as minhas obras durante 40 anos. Interessante, porque, veja, irmãos, um primeiro caminho de rebelião, o primeiro caminho de desobediência é o caminho do endurecimento do coração. Veja, hoje se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Veja, Deus estava ali a tratar com o seu povo, Deus estava a conduzir o seu povo, a falar com o seu povo, a mostrar a sua vontade ao seu povo. No entanto, veja, o autor deixa claro, eles endureceram o coração. Endureceram o coração como foi na rebelião. Eles viram as minhas obras. Eles viram tudo o que eu fiz, mas eles endureceram o coração. Irmãos, o primeiro passo de uma rebeldia é quando alguém, ele deixa de ouvir as instruções de Deus. Quando alguém, ele não escuta aquilo que Deus fala, quando ele não considera a voz do Senhor, quando ele não considera os sinais do próprio Deus graciosamente falando ao coração dele, e ele permanece duro. Ele não atenta para aquilo que o Senhor diz. Não é assim o caso de muita gente? Não é assim. Não é assim que muita gente, por exemplo, trata a pregação fiel com o coração endurecido.
Não é muito mais fácil falar do tom de voz do pastor do que observar que o Espírito tem falado ao coração? Não é mais fácil? Estava conversando com minha esposa recentemente, estudando ali Gênesis, e é interessante porque quando Satanás vai tentar Eva, aí ele usa o exagero, né? Porque tudo ali na argumentação é exagero. Você não pode. E a ideia é de passar a imagem de um Deus radical. Não é assim? Você pode comer de tudo, mas não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Que radicalismo é esse? Qual é uma das maiores formas de tapar os ouvidos para a verdade de Deus? Isso é radicalismo. Isso é exagero. Isso é puritanismo. Isso é fundamentalismo. E não percebem, irmãos, que isso é uma forma de silenciar os ouvidos para não perceber que o Espírito está falando à igreja. Então, entendam, irmãos, eu às vezes sofro com isso, minha alma adoece. Porque eu queria que vocês tivessem o entendimento e o peso na consciência disso, porque eu tenho todos os domingos. Entender que uma exposição fiel das Escrituras não é um pastor falando a vocês, é o Espírito falando à igreja. O culto não é uma reunião informal, onde simplesmente o conselho da igreja reunido entendeu que nós devemos ter 2 cultos no domingo. Não, é porque o culto, o ambiente litúrgico é a santa convocação do Senhor, e um dos aspectos para que o Senhor convoque o seu povo é falar com Ele. Isso fica claro no Êxodo. Deus chamou o povo para adorar no monte, e lá no monte Deus falou com o seu povo por meio dos sinais e deu a sua lei. Mas qual é o primeiro caminho do coração? Não ouvir o que Deus fala. Não ouvir a voz de Deus, não se submeter à voz de Deus. E aqui, irmãos, começa o caminho, aqui começa o tombo. Quem não escuta a voz de Deus vai tombar. Vai tombar. Estava conversando recentemente com uma pessoa e ela tem mostrado interesse de congregar conosco, e eu disse a ela, 99,9% dos casos que eu disse à pessoa que se ela permanecesse nesse caminho, ela ia fracassar, eu não errei. Mas não é porque eu sou feito alguns crentes que gostam de soltar macumba, não, e maldição, não. É porque a Escritura diz. E o primeiro passo para o tombo é não ouvir o que o Espírito diz. Então, por exemplo, quando a pessoa não viu o culto, ele está fazendo o quê? Ele está buscando que voz? Ele está se privando de ouvir o Senhor falar. Ele vai tombar. Ele vai tombar. E, consequentemente, pessoas que não escutam a voz de Deus vão endurecer o caminho. Estava até falando, recentemente uma pessoa me procurou, e ela, desempregada, precisando pagar as contas. Veja como isso funciona. Ela disse, pastor, tudo bem, estou precisando da sua ajuda. Eu presto serviço a um rapaz,
E ele é pastor. E ele pediu, porque eu estou trabalhando com marketing, ele pediu para que eu faça os sermões dele. Eu estou ligando para o senhor me ajudar a fazer os sermões. É cada um que acontece comigo. Eu mandei uma mensagem para ele e disse: meu irmão, isso é pecado. Primeiro, exorte esse pastor, diga a ele que ele deixe de ser vagabundo, que ele vai estudar as escrituras. E se eu fosse uma ovelha dele, eu tinha vergonha. Como é que eu vou para a igreja ouvir um sermão de um pastor que não preparou um sermão, que foi um cara que preparou um sermão e ele disse: não, pastor, mas eu vou usar tecnologia, que é agora a tecnologia, né, a GPT, né, a tecnologia artificial. Eu disse: meu irmão, isso é pecado. O que você está fazendo é pecado. Primeiro, ele vai pregar uma coisa que não é dele, isso é plágio. Segundo, né, o Senhor ordena aos seus homens que se esmerem no estudo da palavra. Então isso é pecado. Ele responde: se é pecado, tudo bem, mas eu estou precisando de dinheiro, eu vou fazer. Eu não respondo mais nada, só disse: Deus te ajude. Porque quando alguém não escuta a voz de Deus mais, acabou, começou o tombo. Começou o tombo. Aí, olha o que é que o autor diz: por isso me indignei contra essa geração e disse: o coração deles sempre se afasta de mim, e eles não conheceram os meus caminhos, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Porque a lógica, a consequência é óbvia. Não ouviu a voz de Deus, se afasta de Deus. Não adianta mais, o caminho é esse. Não ouvir a voz de Deus, naturalmente o caminho é de se afastar do Senhor. Eles se afastaram de mim. Eles não conheceram os meus caminhos, eles não se relacionaram com os meus caminhos. Ou seja, quando eu paro de ouvir a voz de Deus, é porque eu estou ouvindo outras vozes. Quando eu não escuto mais o Senhor, é porque eu estou ouvindo outras coisas. É porque eu estou seguindo outros caminhos. E o autor aos Hebreus está dizendo isso. Então veja o alerta, veja como essa passagem, essa história é séria, irmãos, porque Paulo fala lá em Corinto, e o autor aos Hebreus volta a falar dela aqui. Veja o verso 12, capítulo 3. Tenham o cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente que se afaste do Deus vivo. Tenham cuidado, irmãos. É assim. É o seu caso? Será? Será, meus irmãos, que não estamos perdendo tempo? Permitam-me a pergunta. Eu fiquei a refletir nesse texto. Porque sabe, irmãos, imagine uma vida de pastor, por exemplo. Como é uma vida, um pastor bíblico, como é dura. Você não tem folga, porque folga é um sonho. Você não tem folga, é estudo para lá, estudo para cá, é visita, é aconselhamento, não tem hora, é aconselhamento de 1h da manhã, de 2h da manhã. Você vai deitar, a mulher está com cara feia do lado, porque você não deu uma atenção devida durante o dia, você sabe que errou, mas é tanta demanda que você pede logo perdão ao Senhor. E é uma coisa, é outra, e quando você vem pregar no domingo, você já está esgotado. Aí já pensou, irmão, se eu estiver fazendo tudo isso em vão? Já pensou nisso? Já pensou? De eu estar todo domingo aqui pregando para vocês,
de eu estar instruindo vocês, de eu estar me dedicando ao Senhor e tombar no caminho, porque eu não estou ouvindo a voz de Deus. Já parou para pensar nisso? Que o seu tempo na igreja pode ser um tempo perdido, porque você simplesmente tem vivido a vida do jeito que você quer. Já parou para pensar nisso? Que você está aqui perdendo tempo. Veja, filhos desobedientes, pessoas desobedientes na casa de Deus só atraem mais juízo. Pessoas desobedientes que vivem no pecado, coração endurecidos, estão na mira da ira do divino. Já pensou, já parou para refletir, você pode estar aqui perdendo tempo, porque você não está ouvindo o que Deus fala. Deus fala domingo a domingo, domingo a domingo, domingo a domingo, e você simplesmente não escuta. Feito um exemplo da igreja reformada, o cara não tinha nem separado da mulher, arrumou uma novinha, 20 anos, muito bonita inclusive, e ele desfilava na igreja. Aí todo domingo estava lá, citação dos 10 mandamentos, não adulterarás. Aí no domingo ele ia com a menininha, bonitinha, desfilando, um caminhoneiro, fake dói, e a menina uma princesinha, e ele, ainda é minha mulher, minha namorada. Aí vamos, irmãos, recitar aqui os 10 mandamentos. 7 mandamentos, não adulterarás. Isso o conselho visitando o cara. Para que ele abandonasse, para que ele voltasse para a esposa. E aí o conselho não conseguiu resolver, chamou o pastor. O pastor disse, eu vou. E o pastor foi dizendo, e o irmão me disse que aconteceu isso mesmo. O irmão envolvido na história é amigo meu. E quando o pastor chegou lá, que foi exortar ele, ele disse, veja bem, pastor, ele vai para o inferno. Vá para o inferno, você todo domingo ouvindo a voz de Deus e citando, não adulterarás, não adulterarás, não adulterarás, e querendo justificar o pecado. Vá para o inferno, que é o seu lugar. Ele abandonou a menina, voltou para a esposa e hoje é diácono da igreja. Mas não é assim, irmãos. 4º mandamento, por exemplo, lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Qual é o pecado hoje descarado da igreja contemporânea? Dia do Senhor. Eu queria que você fosse lá para Deuteronômio. Capítulo 5. Se você olha a diferença do 4º mandamento de Êxodo 20 para o 4º mandamento citado no capítulo 5 de Deuteronômio. Veja. Guarda o dia de sábado para o santificar, como o Senhor, seu Deus, lhe ordenou. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, ou qualquer outro dos seus animais, nenhum estrangeiro das suas portas para dentro, para que o seu servo e a sua serva descansem como você. Agora, olha o princípio que também está no sábado. Lembre-se de que você foi escravo na terra do Egito e que o Senhor, seu Deus, o tirou de lá com mão poderosa e braço estendido. Por isso, o Senhor, seu Deus, ordenou que você guardasse o dia de sábado. Irmãos, o dia do Senhor
é um sinal da redenção. É o sinal da aliança. É o sinal da libertação do povo de Deus. É um sinal visível do pacto de Deus. Quando eu me levanto no domingo, que eu venho adorar, este dia que o Senhor fez o sol levantar e me chamou para adorá-lo, é um sinal. Ele me deu um domingo, como um sinal do meu relacionamento com Ele, da redenção dEle. E o que é que eu faço? Eu desprezo. Aí veja, não escuta a voz de Deus, despreza a lei do Senhor, despreza a voz do Senhor, despreza o domingo do Senhor. Como é que uma pessoa dessa pode dizer que está próxima de Deus? Por isso que o autor diz: tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. E aí veja que ele continua: pelo contrário, anime uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Como se diz: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião. Veja, irmãos, o que vai mostrar quem você é como você vai chegar. Se você guarda, veja, nós não estamos falando de perfeição, não. Nós estamos falando de um princípio básico, é aquilo que move seu coração. Se sua vida não tem prazer nas coisas do reino, eu não posso dizer outra coisa, possivelmente você não é um crente, você é um religioso. Se alguém me escuta agora, pare, você para agora e reflete. Veja a sua semana, veja a sua vida. Seu coração está apontando em que direção? Veja as suas amizades, os seus relacionamentos. Veja quem é mais importante na sua vida, se é Deus, ou se é o seu marido, ou se é o seu filho, ou se é a sua filha, ou se é o seu emprego, ou se é o seu namorado, seja lá o que for, olhe, faça uma análise. Se as coisas desse mundo dominam a sua vida, provavelmente você não é convertido. E se você tem negligenciado isso, achando que isso não é nada demais, Paulo disse: olhe para Israel, porque nós temos um exemplo e o povo de Deus ficou no deserto porque endureceu o coração. Então, não se confie de que você fica postando uns versículos nas redes sociais. Não se confie que você de vez em quando vem para a igreja. Não se confie porque você de vez em quando toma ceia. Não se confie porque em algum momento você participa de comunhão, porque isso não significa que você é salvo. Isso não significa nada se sua vida é ímpia. Isso não significa nada. Veja o texto de Hebreus, verso 16, o autor ainda continua:
E quem foram os que ouviram e mesmo assim se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? E contra quem Deus se indignou durante 40 anos? O povo estava no deserto, e o tempo que o povo estava no deserto, Deus estava se indignando contra eles. Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão aos que foram desobedientes? Assim vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Ah, pastor, mas eles não criam em Deus. Eles não professavam a Deus. Inclusive, eles não adoraram um ídolo lá, o bezerro de ouro, dizendo que era Deus. É porque toda forma de desobediência é uma incredulidade. Quando o povo murmurou, foi incrédulo. Quando o povo se prostituiu, a gente vai ver, Paulo vai apontar 4 pecados: idolatria. Quais são os seus ídolos? Murmuração. Terceiro, imoralidade. E 4, colocaram Deus à prova. Paulo vai citar os 4 que levou Deus a rejeitar aquele povo que estava no deserto, a transformá-los em cadáveres. Será, irmãos, que é o nosso caso? Eu me perguntei durante essa semana, eu ouvi bem uns 10 sermões desse texto aqui, e eu fiquei pensando, será que é o meu caso? Será que no dia do juízo eu vou chegar diante do Senhor arrotando uma falsa espiritualidade, dizendo: ó Senhor, eu profetizei em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu falei nova. O Senhor não viu, não? Eu ensinei a confissão de fé de Westminster. O Senhor não viu, não? Que eu instruí a igreja, ensinei o livro de Gênesis todo. O Senhor não viu, não? Que eu preguei Corinto. O Senhor não viu, não? Que eu ensinei Tiago na doutrina. E o Senhor dizer para mim assim: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Já imaginou isso? Por que Paulo está dizendo isso? Olha a igreja de Corinto, irmãos. Briga, contenda, imoralidade, idolatria, o irmão forte menosprezando o irmão considerado fraco, problema na Santa Ceia, problema nos dons, problema com mulheres, problema com homens. Isso é uma igreja ou um circo? Paulo diz: cuidado, porque do jeito que Israel tombou, se você não tomar cuidado, você vai tombar também. Quem está de pé, olhe para que não caia. Será, irmãos, que é o nosso caso? Será a igreja do Senhor? Essa é uma pergunta séria que nós devemos fazer. Será que será o nosso caso? Desculpe a redundância. Vai ser o nosso caso. Quantos aqui não ficarão pelo caminho? Quantos? Será que alguém aqui ficará? Será que alguém já não caiu? Talvez não seja um cadáver, literalmente, mas já morreu. Tem gente que está na igreja, irmãos, mas já está morta. Já está morta. Sabe, não tem mais vida. Não tem mais vida. Não tem mais prazer nas coisas do reino.
O culto é cansativo. As coisas espirituais são cansativas. Ele não lê mais a Bíblia. Ele não sabe mais o que é espiritualidade. Ele simplesmente não tem mais sinais de espiritualidade. Ele está morto. Ele já tombou na alma dele. Agora, quando isso começou? Quando isso começou? Começou quando ele parou de ouvir a voz de Deus. Irmãos, quem negligencia a disciplina espiritual vai tombar. Se você tem abandonado o culto, a igreja, a pregação, os meios de graça, você vai tombar. Você vai parar. Você vai cair. É inevitável. Por isso que Paulo instrui a igreja dizendo: isso serve de alerta para vocês. Finalizo, irmãos, dizendo por isso que o culto é tão importante. Por quê? Porque durante a semana a gente está ocupado com os nossos afazeres. Por isso que Deus quebra essa ordem para fazer com que você se lembre daquilo que mais importa. É a sua alma. É aquilo que mais importa. É a sua alma. Você veja, o povo estava escravo. Deus alimentava no deserto e o povo reclamava. Deus manda pão, aí o povo quer picanha. Deus manda água da rocha. Eu quero água de cacimba. Eu quero comer. Que sol! Não é assim? Que sol é esse? Sol escaldante. Ai, Deus, nuvem. Que escuridão! Ai, Deus, coluna de fogo. Vamos morrer! Ai, Deus, abre o mar. Lá vem o povo, vamos perecer. Deus mata o povo. Estou com fome, Deus alimenta. Veja. E o que a gente está fazendo? Aí Deus chama a gente para... O que a gente diz? Eu não quero o pão do céu, não. Eu quero é picanha mesmo. Eu quero é ter uma vida próspera aqui. Por isso que o povo diz, era melhor no Egito. Porque no Egito eu tinha de tudo. Tombou. Que Deus nos ajude. Que o Senhor aplique sua palavra em nossos corações, irmãos, porque esse é um assunto seríssimo, que vai continuar semana que vem. Tá bom? Terminou hoje não, semana que vem continua. Com a graça do nosso Deus. Amém. Ó Deus, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos pela tua bondade sobre nós, e que a tua graça seja favorável para conosco. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, firma nossos passos para a glória do teu santo nome. Amém. Louvemos ao Senhor em resposta à sua santa palavra.